Glória seja dada ao Senhor que nos proporcionou esta conferência da região 6 aqui em Vila Velha, Espírito Santo. E nós nos alegramos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio de ouvir a palavra profética, isto é, a palavra da revelação do próximo passo que Deus quer dar no meio dos seus filhos. E nós somos realmente privilegiados por receber essa palavra de primeira mão. Nós sabemos que sem a profecia o povo se corrompe, isto é, se Deus não falar com o seu povo, nós não sabemos para que direção devemos ir, qual caminho tomar. E graças a Deus, Deus em todas as suas eras, Deus tem levantado os seus profetas, e um profeta muito importante é o profeta Moisés, do Antigo Testamento, onde face a face Deus falava com ele. E Moisés era em tipologia o próprio Senhor Jesus, que seria o profeta, do Novo Testamento. E o Senhor, Deus, tem falado de muitas maneiras e muitas vezes aos pais, pelos profetas. Mas quando veio Jesus Cristo, Deus o usou para profetizar. E aqueles que creram na sua palavra, a obra de Deus é realizada, isto é, a própria palavra profética, para aqueles que creem, ela faz o seu trabalho. E a mesma coisa acontece hoje. Se nós cremos que essa é a palavra que o Senhor está falando nos dias de hoje, e pela fé essa palavra realiza a sua obra. Por isso, irmãos, nós estamos de braços abertos, um coração aberto para receber essa palavra e também aplicá-la na nossa vida prática, para que essa palavra possa operar eficazmente em cada um de nós. Nós estamos falando do livro de Romanos, e para a próxima conferência em setembro nós vamos dar sequência ao livro de Romanos, E o livro de Romanos é tão rico, que além de nós darmos sequência a partir do capítulo 8 de Romanos adiante, nós também vamos fazer uma contextualização histórica e também consolidação dos principais princípios bíblicos, também a partir do capítulo 1. Nós vamos rever e nós vamos ver quanta riqueza nós temos, isso é, Deus tem reservado para nós. Portanto, irmãos, eu queria aproveitar, passar algumas pepitas para vocês, irmãos, Deus nos criou com um propósito muito grande, com uma grande expectativa. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem de uma maneira especial com relação a toda a criação que Ele havia feito. Ele criou o homem no final do 6º dia, Ele o fez à sua imagem e conforme a sua semelhança. Porque Deus tem um propósito muito especial para com esse homem. E Deus tinha uma expectativa muito grande para com o homem. E o homem tinha por função ou por papel, irmãos, de através de receber a Deus, a vida de Deus no seu espírito, porque o homem foi criado pelo sopro de Deus. E esse sopro de Deus, irmãos, quando entrou naquele boneco de barro que Deus havia formado do pó da terra, aquele sopro entrou naquele homem e se tornou o espírito do homem. Portanto, irmãos, nós somos homens que têm
espírito dentro de nós. E esse espírito não é criado do pó da terra, esse espírito é criado pelo sopro do Deus eterno. O próprio Deus, né, ele com seu material divino, eterno, ele criou o nosso espírito. Então esse espírito humano é para fazer contato com o nosso Deus Criador. Irmãos, olha só que privilégio. Nenhuma outra criatura tem esse privilégio de ter em si um órgão para fazer contato direto com Deus. Então, graças a Deus, nós podemos fazer contato com Deus. E como consequência do homem ter sido criado pelo sopro do Deus da divindade, o homem se tornou uma alma vivente. Então nós temos o corpo feito do pó da terra, nós temos o espírito feito pelo sopro do Deus eterno, e nós nos tornamos então a alma vivente. Isto é, nós temos, cada um de nós, a sua personalidade, a sua identidade diferente. Cada um de nós é um indivíduo para Deus, e Deus quer usar, né, cada um de nós. Para Deus, para ele não massificou o homem. Ele não disse, né, ele não olhou para nós e vou massificar um monte de robôs. Não, Deus fez questão de nos criar, cada um de nós, com uma alma, com uma personalidade, né, diferente um do outro. Porque isso vai, pelo trabalho de Deus, Deus vai fazer com que a multiforme sabedoria de Deus se torne manifesta, né, diante, né, dos principados e potestades do ar. Então nós somos criados de uma maneira muito especial, à imagem de Deus. Todavia, nós sabemos que nesse universo houve uma rebelião antes da criação do homem. Deus havia criado um arcanjo que era para dominar o mundo de então. Foi criado de uma maneira especial, com muita sabedoria e muita formosura. Um dia, orgulho entrou no seu coração, a iniquidade se achou nele, porque ele se achava tão perfeito, que ele poderia dividir a autoridade desse universo com Deus. Ele queria ser igual ao Deus Altíssimo. Irmãos, isso é presunção, é algo impossível de se acontecer, porque uma criatura jamais poderá se igualar ao Deus Criador. E Deus usa a sua autoridade para trazer a estabilidade a todo esse universo. Portanto, a partir desse momento, né, começou a haver desordem nesse universo, começou a haver a corrupção nesse universo. E esse universo, irmãos, não sei se você sabe, o universo em que nós vivemos, este universo físico, ele na verdade está caminhando cada dia para uma desordem cada vez maior. É o que os cientistas chamam de entropia. Entropia é uma palavra na termodinâmica, estuda, né, a quantidade de desordem. Isto é, se nós nada fizermos nesse universo, ele caminha para a desordem e no final caminha para a sua própria destruição. Eu não sei se vocês sabem que cada dia que passa, o Sol consome milhões de toneladas da sua própria massa em fusão nuclear para trazer esse calor até a Terra e a luz para nós. E essa massa está estimada em ser totalmente consumida em 5 milhões de anos. Quando terminar toda a massa como combustível do Sol, o Sol se apagará. Isto é a nossa estrela Sol, e todo o universo é desse jeito. Todas as coisas vão caminhando para um fim, para a desordem. Por causa da queda de Satanás, tudo está em desordem. Irmãos, e nós somos criados desse jeito, no meio disso, para quê, irmãos? Para restaurar a autoridade de Deus nesse universo e principalmente aqui na terra. Deus nos colocou aqui na terra para o quê? Para nós, irmãos,
tirarmos essa desordem da terra para devolver a autoridade ao Deus verdadeiro. E, por fim, Deus encabeçando sobre todas as coisas serão colocadas em ordem de novo, né? Então, o homem foi feito para isso, como imagem, né? Para colocar a vida de Deus em nós, e Deus através do homem, dentro do homem, crescendo essa vida, e o homem cumprirá o propósito de Deus. Você e eu fomos criados com um propósito muito elevado, um propósito nobre, que é de trazer de volta esta terra ao encabeçamento de Deus. Por isso Deus, então, hoje, Ele tem uma vontade, mistério da sua vontade, que é encabeçar todas as coisas em Cristo. E para Deus conseguir fazer isso, Deus quer primeiramente encabeçar a igreja. Esses homens que foram redimidos pelo sangue de Cristo, regenerados pelo Espírito Santo, não é isso? E ganharam a vida de Deus, são filhos de Deus. Deus está trabalhando em nós, para que a vida de Deus cresça em nós, ao ponto, irmãos, de nós, pela obediência da fé, pouco a pouco, todos nós estejamos encabeçados em Deus. Nós, como o seu corpo, membros do seu corpo, nós estamos crescendo, transformando-nos, até que um dia nós seremos totalmente encabeçados por Cristo. Deus então terá um corpo aqui na terra, com esses membros vivos, que expressam a Deus e permitem que Deus exercite sua autoridade, Cristo exercite sua autoridade, para colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. E no final do milênio, quando Cristo tiver posto o seu último inimigo, que é a morte, tudo isso que eu estou falando está em 1 Coríntios 15, quando ele conseguir liquidar o último inimigo, que é a morte, ele próprio, ele se sujeitará ao Deus Pai, e ele entregará esse reino de volta para o Deus Pai, assumir a liderança e o governo sobre todas as coisas nesse universo. Irmãos, esse é o resumo do que Deus quer fazer aqui na terra por meio do homem. Somos ou não somos privilegiados? Todavia, o homem, Satanás, sabendo disso, veio em forma da serpente, enganou a mulher, a Eva, e iludiu-a, enganou-a, dizendo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse que não comesse, na verdade, Deus estava privando o homem de comer, porque o dia que o homem comer, os olhos se abrirão e o homem terá o conhecimento do bem e do mal. Isto é, o homem terá o discernimento do que seja o bem, do que seja o mal, então não precisará mais de... E o homem poderá então escolher o bem para servir a Deus. Irmãos, isso é mero engano. E o homem, representado pela mulher naquela hora, comeu da árvore que Deus... E a morte entrou, passou para todos. O pecado entrou pela transgressão do homem, transgrediu contra a palavra de Deus, e essa ofensa fez com que todo homem se tornasse pecador. Irmãos, isso é terrível, porque não conseguiu no primeiro momento o intento pelo qual ele fez o homem, mas Satanás ainda conseguiu arruinar esse vaso que Deus havia de pecadores. Irmãos, todos pecaram, a Bíblia diz, todos. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso já está em Romanos. Vamos dar uma olhada em Romanos? Vamos ver o versículo 10. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Irmãos, o homem se tornou inútil.
para Deus, naquela função que Deus propôs para o homem, né? E o homem, por causa dessa natureza pecaminosa que está dentro de si, o homem se degrada muito rapidamente. O homem se deteriora muito rapidamente. Vou provar para vocês. Por exemplo, em Gênesis 6, um pouco tempo depois, não é muito tempo não, depois da criação, isso deve ter sido algo, né, pouco menos de 2000 anos, né? E capítulo 6 de Gênesis, versículo 3: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e seus dias serão 120 anos. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Olha só, Deus fez o homem com um propósito tão elevado, tão nobre, e o homem foi danificado, estragado, frustrou-se o plano de Deus. Versículo 11: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os farei perecer juntamente com a terra. Olha só, que desespero de Deus. Deus criou o homem com um motivo tão nobre, e ele agora se viu obrigado a sacrificar o homem com dilúvio. Quanta dor no coração de Deus, porque ele viu a maldade e violência se multiplicando e não tem quem refreasse isso. Irmãos, isso mostra que a natureza pecaminosa que Satanás conseguiu colocar em todos nós, irmãos, ela é terrível. Se você deixar, essa natureza corrompe o homem tão rapidamente. Irmão, infelizmente nós hoje vivemos já no final dos tempos, e a gente vê tantas cenas de corrupção, não é verdade? A gente vê o homem se corrompendo. Aquilo que 10 anos atrás, nós que somos mais velhos, 10 anos atrás era algo inadmissível pensar desse jeito, não é isso? Mas hoje é a coisa mais comum. E pouco a pouco o que era ilícito se torna lícito. As coisas, né, estão se corrompendo, né, moralmente, e também todos os costumes, né, do homem estão se corrompendo. Irmãos, parece que só aconteceu no tempo de Noé. Não, hoje acontece a mesma coisa. E Deus então teve que dar cabo ao homem. Vocês conhecem a história, veio o dilúvio. Irmãos, contando como história, parece uma coisa simples, não é isso? Mas, irmão, quem viveu na época, você já imaginou, se você fosse da família de Noé, 8 pessoas numa arca se salvaram, se você fosse uma daquelas almas, você iria sentir a sensibilidade, né, seria muito maior. De repente, tanta multidão que convivia com você, de repente todos morreram, e sobrou só você mais 7. Irmãos, você vê o que? Você vê quão terrível, né, a situação em que o homem se encontrou, e Deus teve que exterminar o homem. Isso cria dentro do homem um temor muito grande, que Deus não tolera, né, essa maldade se continuar, essa corrupção, né, continuar no homem. Não é verdade? E Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez, construiu uma arca, fazendo sacrifício ao Deus verdadeiro. Assim
aconteceu. Irmãos, infelizmente, a história se repete. A história se repetiu. Em pouco tempo. Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Sabe onde que é a planície de Sinar? Ali perto da Babilônia, ali perto da Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia. E eles habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Irmãos, o homem descobriu como se faz tijolo, né? As olarias, né? De fazer tijolo, telha, tal, que nós temos hoje, eles inventaram naquela época. Por quê? Porque na região de Canaã, na região da Palestina, quem visitou Israel sabe confirmar o que eu vou dizer. Irmãos, ali tem pedra para dar e vender, não é isso? Todo lugar que você vai, você vê pedras e mais pedras e mais pedras e mais pedras. Eu falei, como é que dá para plantar aqui? Dá para construir aqui, irmãos? Eles usavam pedras para construções. Só que na Mesopotâmia não tinha pedras. Então eles tinham que fabricar alguma coisa para substituir pedras. Então inventaram tijolos. Pegaram barro, argila, tal, fizeram moldes e queimaram, aprenderam a queimar tijolo para durar mais tempo. E a argamassa? Hoje não dá para ir num material de construção, uma loja, e comprar argamassa. E a argamassa naquele tempo era betume. Era porque o Oriente Médio é rico em petróleo. Então tem bastante betume. Então usaram tijolos e argamassa, betume, e assim, irmãos, fizeram construções ali. E aqui, versículo 3: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Isso é na Mesopotâmia. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Isso é uma coisa positiva ou negativa? Tornemos célebre o nosso nome, o nome do homem. É uma coisa positiva ou negativa? Por quê? Você sabe o que significa tornar célebre aqui? Tornar célebre aqui é uma tradução nossa. Ele no original é asa. Vocês sabem que em Gênesis 1, quando Deus criou, né? No versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou do nada os céus e a terra. Então o verbo criar ali é bara. Deus criou do nada. Deus disse, né? Com uma palavra ele faz as coisas. Mas depois, quando ele falou Deus fez o firmamento, esse fazer é asa. Usar o material já existente. Isso também é criar, mas é criar, fazer algo de algo que já existe. Ele fez. Então esse tornar célebre é asa, é fazer, significa vamos fazer o nosso nome. O que quer dizer isso, fazer o nosso nome? Você sabe que hoje as marcas de um produto têm mais valor do que o produto em si?
Por quê? Porque alguém trabalhou em cima da marca. Quando você trabalha em cima da marca, qualquer coisa que você faça usando aquela marca famosa, tudo dá certo, porque todo mundo conhece aquela marca. Eu não vou fazer propaganda de nenhuma marca para vocês, tá? Vocês já sabem, certo? Né? O Toninho não para de beber, né? O Toninho não para de beber aquela bebida, né? Não é cachaça, mas é. Aquele é uma marca famosa, não é isso? Aquela marca vale muito. Então, ali, os homens queriam trabalhar no seu nome, faziam o nome do homem algo valioso, célebre. O que quer dizer isso, hein? Quem sabe? O que quer dizer isso? Por que exaltar o nome do homem? Por quê, hein? Irmãos, eu vou dar uma explicação minha, tá bom? Posso fazer uma inferência aí e vocês veem se concordam ou não concordam. O homem acabou de sair da arca, acabou de ver uma tragédia humana. Todos aqueles com quem convivia morreram. Aquilo desperta em mim, irmãos, um temor muito grande quanto ao nosso Deus, não é verdade? Então o homem sai da arca dizendo: vamos tomar cuidado com esse Deus e nós não fazemos nada errado, né? Vamos engrandecer o nome de Deus. Tanto é que Noé saiu, fez um altar, sacrificou ao Senhor. Quer dizer, o homem quer agradar a Deus, quer fazer de tudo para que o homem não receba mais o castigo de Deus. Quer dizer, infelizmente, pouco a pouco, ao longo do tempo, o homem foi levando-se essa questão de temor a Deus, mas por um lado, de agradar a Deus e não ser punido mais. Os irmãos entendem o que eu quero dizer, não? Né? Então, cuidado, não faça isso. Isso desagrada a Deus. Faz isso agrada a Deus, tal. Então, fica todo o tempo, os pais vão passando para os filhos passando para os netos, assim por diante, né? Tal. Mas a natureza pecaminosa está dentro do homem. E a natureza rebelde de Satanás está dentro da nossa natureza pecaminosa. E dali a pouco, irmãos, o homem começa a ter um sentimento de rebeldia. Por que a gente tem que ficar vivendo debaixo desse medo de não desagradar a Deus? Por que nós temos que ficar todo o tempo cuidando para que a vontade de Deus prevaleça? Quer dizer, ele goste, ele não goste, né? E senão vão ser castigados, tal. Por que nós não podemos engrandecer o nome do homem? Por que não podemos fazer a nossa vontade? Por que temos que ficar debaixo dessa tirania do temor de Deus? Dessa ditadura de Deus? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não? Hoje não tem esse sentimento na nossa sociedade? Tem ou não tem esse sentimento? Por que nós temos que ficar debaixo de cuidado com isso, cuidado com aquilo? É porque não conhece o coração de Deus. Não é verdade? Então o homem começou a fazer o nome do homem, deixar, na verdade, de certa forma, como uma competição ao nome de Deus. Vamos exaltar o nome do homem, vamos ficar juntos, nós vamos trabalhar juntos, vamos ficar juntos, essa união aqui, ninguém vai derrotar a gente, vamos fazer esse nosso nome. Irmão, dessa forma, construíram uma torre de Babel, para tornar célebre o nome do homem. Na Mesopotâmia, é muito famoso eles construírem templos, que se chama zigurate. Eu acho que tem uma figura aqui, não sei se consegue projetar para vocês. Esse aqui, isso aqui é chamado de zigurate. É um templo feito com esses tijolos, com a argamassa betume, e eles fizeram chegar até a última laje, na última plataforma, e o zigurate significa a plataforma entre o céu e a terra. Quer dizer, então ali, naquele topo ali eles sacrificavam a outros deuses.
Ali eles adoravam a outros deuses. E a Torre de Babel é um zigurate. É algo assim feito, só que muito mais alta. Muito mais alta. Porque eles queriam que o topo atingisse o céu. Então essa era a construção da época na Mesopotâmia. Irmãos, agora eu pergunto para vocês. Por que eles começaram com esse tipo de pensamento da independência do homem com relação a Deus, começar a adorar ídolos? Ídolo também não é um Deus? Se eles queriam se libertar da ditadura de Deus, mas por que eles se sujeitaram aos ídolos? Qual a diferença? Quem sabe? Qual a diferença? Me ajudem aqui. Qual a diferença? Por que foram adorar ídolos? Sacrifício a ídolos, cultuar os ídolos. Irmãos, a grande diferença é que, na verdade, eles conheciam. Eles conheciam quem era Deus. Só que eles não queriam se sujeitar à vontade de Deus. Eles queriam fazer a vontade do homem. Por que eu tenho que todo o tempo me preocupar em fazer o que Deus gosta e o que Deus não gosta? Por que eu não posso fazer o que eu gosto? Eu fabrico um ídolo, seja ele um homem, um herói, como Nimrod, seja ele um pedaço de pau que eu fabrico, um poste ídolo, um ídolo do lar, que é descrito em todo o Novo Testamento. Eu fabrico um ídolo. Então, o que quer dizer isso? Se eu fabrico um ídolo, eu faço disso aqui, meu ídolo, é ídolo que eu fabriquei. Então, esse ídolo, de certa forma, faz o meu desejo. Com Deus verdadeiro, não tem negociação. Os irmãos estão me entendendo ou não? Com Deus verdadeiro, não tem negociação, porque a sua vontade será feita. Mas com ídolo tem que ser bonzinho comigo. Esse ídolo, eu vou continuar adorando esse ídolo tem que fazer a minha vontade. E Satanás está por trás disso. Com os anjos caídos, com os demônios, faz alguma coisa acontecer que engana o homem. De repente, um negociante, ele quer se enriquecer mais do que os seus concorrentes. Naquele tempo já tinha comerciante, sabia? Ele quer ser beneficiado com a força da divindade sobre-humana. Então ele fabrica um ídolo, adota um ídolo, ele adora esse ídolo, sacrifica esse ídolo para que esse ídolo enriqueça ele. O Deus da riqueza, o Mamon, não veio assim? E assim, pouco a pouco, irmãos, eu não preciso do Deus verdadeiro para fazer a vontade dele, mas eu preciso dos ídolos para fazer a minha vontade. Os irmãos entenderam ou não? E hoje se multiplica isso, irmãos, até no cristianismo. Hoje nós temos um santo casamenteiro, não tem? Eu preciso me casar. Já que eu não consigo arrumar, eu vou apelar para uma divindade. Essa divindade, o meu santo casamenteiro, ele vai me ajudar. Quando você realmente adora, na verdade é um pedaço de pau, um pedaço de coisa inanimada que não faz nada. Mas quando você adora, Satanás põe um demônio por trás. Satanás põe um anjo caído por trás. E alguma coisa sobrenatural pode acontecer, porque você está mexendo no mundo das trevas. Aí um passa para o outro, deu certo. Santo casamenteiro,
Tem um santo para proteção dos motoristas, não é isso? Tem o quê? A deusa da fertilidade. Tem Deus Sol, Deus Lua, quê? Chuva. Não chove a tempo, precisa de chuva. Deus da chuva. Irmãos, tem ou não tem todos esses deuses? Isso tudo é para fazer a vontade do homem. Porque com Deus a vontade dele não se negocia. Deus nunca negocia a vontade dele. A vontade dele será feita. Mas com os ídolos não. Ídolo você é que for, mas no fim você é enganado pelos ídolos. No fim você estará adorando a Satanás. Vocês se lembram de Jesus, quando foi tentado? Satanás disse para ele assim: se você prostrado me adorares, eu vou entregar para você os reinos desse mundo e a glória deles. É só me adorar, eu te entrego. Irmãos, Satanás, quando a gente adora um ídolo, nós estamos adorando Satanás. E nós estamos debaixo da autoridade dele. Por isso, irmãos, engana você quando você acha que você está, como é que fala? Você é o dono da situação. Não, na verdade você está escravizado. Você está escravizado por esse Deus desse mundo, pelo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não faça do nosso Deus verdadeiro um ídolo. Não faça dele um empregado para fazer o que você quer. Senhor, me faz isso, me faz aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Se o Senhor me dá, eu saio da igreja. Se o Senhor não me dá, se o Senhor não me dá, eu me afasto dele. Irmãos, muitas vezes nós podemos fazer do Deus verdadeiro um ídolo, porque nós queremos fazer de um Deus que faça as minhas ordens. Alguns pregam prosperidade. Se você amar Deus, Deus vai te fazer prosperar nos teus negócios. Irmão, isso é negociar com Deus. Não é? Até mesmo, estou com problema na saúde. Deus pode curar. Mas com que intenção você vai até Deus? Não faça de Deus o teu servo. Não faça de Deus o seu ídolo. Irmão, nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro, grandioso. A sua vontade deve permanecer. Amém? Amém? Então agora, irmãos, eu vou ler capítulo 1 de Romanos, aí você vai entender melhor capítulo 1 de Romanos. Versículo 18. Primeiro versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Quer dizer, irmão, nosso caminho daqui para frente, irmãos, é viver por fé. Crer que Ele tem o melhor para nós. Não pense que você sabe o que é melhor para você. Se você quer fazer o que é melhor para você, você mesmo, você vai criar um monte de ídolos. Mas se você quer viver pela fé, sabe que Ele sabe o que é melhor para você, você vai viver por fé. Quem aqui confia no Senhor totalmente? Ainda que nossa fé seja fraca, irmãos, pelo menos em princípio, nós queremos que Deus, Ele é poderoso, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem acha Deus tirano? Quem acha Deus ditador? Que só quer que o homem faça a vontade dele? Irmão, porque não conhece o coração de Deus. Bom, primeiro eu quero falar do lado negativo. Dá uma olhada, versículo 18 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Irmão, na verdade, os homens daquela época tinham a verdade, conheciam o Deus verdadeiro,
Pouco tempo depois do dilúvio, irmão, é impossível. O homem não conhecia o que era verdade, pelo menos a verdade para eles naquela época, não é isso? Mas eles faziam questão de deter a verdade pela injustiça. Eles preferem fazer injustiça porque eles fazem a vontade do homem. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Deus lhes manifestou ou não, naquela época, não, grandemente. Deus lhes manifestou, irmão, no dilúvio, ninguém pode dizer que Deus não lhes manifestou. Quando a gente fala, irmãos, de um terremoto que matou milhares de pessoas, a gente se sensibiliza, mas não tanto, porque não é alguém do nosso lado que sofreu isso. Mas quando há uma tragédia perto de você, você começa a ficar sensibilizado. Puxa, aquela pessoa eu conhecia, aquilo ali convivia comigo, e está aí nessa tragédia, foi, né, vítima dessa tragédia. Então você fica sensibilizado. Imagina, a família de Noé toda ficou insensibilizada e todos os seus descendentes ficaram sensibilizados. É impossível, irmão, dizer que Deus não se manifestou a eles, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, é o poder e divindade. Eles conheceram ou não conheceram o poder de Deus? Com o dilúvio. Eles conheceram ou não conheceram a divindade, que Deus tem uma força superior ao homem? Conheceram. Aí, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porque tendo conhecimento de Deus, aqui não fala que o homem não tinha conhecimento de Deus, aqui fala, tendo conhecimento de Deus. Os homens tinham conhecimento de Deus. Esses versículos aqui não dá para relatar toda a história do homem. O homem tendo conhecimento de Deus, mas não o glorificaram como Deus, não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração ficou insensato, insensível, fazendo coisas insensatas, não é? Quão terrível. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, achando que são muito sábios, construindo zigurate, fazendo torres, podendo exaltar o nome do homem. Na verdade, irmão, é tudo loucura, tudo loucura. Irmão, temos que glorificar Deus, dar graças a Deus. Vamos glorificar Deus. Pelo menos isso na igreja deve ser restaurado. Se o mundo não lhe dá glórias, irmãos, na igreja devemos glorificar Deus. É ou não é? Toda a glória seja dada a Deus. Glória não é para o homem, não é para nós, não é para exaltar o nome do homem. Se Deus nos exaltar, é outra coisa. Mas nós não devemos exaltar o homem, não devemos glorificar o homem. Toda a glória seja dada a Deus. Tudo que fazemos, irmãos, é para glorificar Deus. Mas naquele tempo, tudo que eles faziam, irmãos, era em revelia, a revelia de Deus. Todos que faziam era em competição a Deus. É Deus, homem e Deus. É uma luta, né, para tornar o homem independente de Deus. Irmão, mas nós não. Nós, irmãos, glorificamos a Deus. Lhe rendemos toda a glória e honra. Nosso Deus merece isso. Tudo que fazemos, glorificamos a Deus. E não lhe deram graças. Não lhe deram graças. Irmãos, vivemos no meio de uma sociedade ingrata. Recebem dádiva de Deus todos os dias e falam contra Deus, falam que não tem Deus. Respira o ar que Deus dá. Deus não tem um aparelho medidor do consumo de oxigênio que cada um consome. Se Deus cobrasse por oxigênio que nós consumíssemos,
Irmãos, eu queria ver esses ateus que dizem que não há Deus, quanto iria pagar para Deus? Só de oxigênio. Quanta água você bebe por dia? De uma maneira saudável, quantos litros de água por dia? 2 a 3 litros de água. Irmão, quem é que nos dá água? Ah, não, é a fábrica que engarrafa. Não. Eles engarrafam, cobram pelo engarrafamento e todo o processo. Mas água quem dá é Deus. É ou não é? Alimento quem que dá? Ah, os agricultores plantam. Não, agricultores podem plantar, mas quem dá crescimento é Deus. Quem manda chuva, sol, é Deus. Irmãos, tudo que nós desfrutamos para nós vivemos aqui fisicamente, irmãos, é Deus. Como podemos usurpar e dizer que Deus não existe? Irmãos, precisamos aprender a agradecer a Deus. Hoje paga-se caro para assistir uma palestra de motivação. Empresários pagam peso de ouro para assistir um palestrante para dizer que você vai viver melhor, os seus negócios irão melhor se você começar a ser mais agradecido. Você conseguir agradecer, né, pela esposa que tem, pelos filhos que tem, pelo marido que tem, pelo negócio que tem, né, por tudo. Se você for mais agradecido, você vai viver melhor, você vai se encontrar e o teu negócio irão bem, seu relacionamento também irá bem. Em termos, né? Não é tanto assim não, né? Mas eles pagam caro para assistir uma palestra dessa. Fazem uma dinâmica de cada um receber uma moedinha e aprender a agradecer pela moedinha. Essa é a dinâmica que eles fazem nessas palestras. Irmão, e nós podemos fazer dinâmica de agradecer a Deus por tudo. E não precisa pagar por essa palestra. Não é? Precisamos aprender, irmãos, a deixar de ser ingratos. A gente reclama demais. Quem aqui reclama muito? Eu sou o primeiro. Às vezes eu me verifico, puxa vida, Senhor, se eu fosse Deus, eu já teria dado uns tapas em mim mesmo, né? Que filho mais ingrato, né? Deus cuida de mim, dá o melhor para mim, e eu ainda fico sempre reclamando, murmurando. Irmãos, nós somos ingratos. Precisamos aprender a dar graças por tudo. Até mesmo nas situações adversas, situações contrárias à nossa vontade, irmão, aprenda a dar graça, porque Deus sabe o que é melhor para você. E no fim você vai perceber que Deus ama você. Mesmo naquelas situações, Deus está cuidando de você. Você tem dúvida quanto a isso ou não? Todo esse tempo passado não provou isso? Nós reclamamos na hora, mas depois vimos o resultado, o que o Senhor realmente queria fazer conosco. Por isso, irmãos, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém? Não seja a primeira geração do povo de Israel no deserto. Faltou água, reclama. A água estava amarga, reclama. Vontade de comer churrasco, reclama. Aí tem carne demais, codornizes pelos narizes, reclama. Não é isso? Maná, todo dia maná é um vil pão. Irmãos, esse povo só reclamou. Esse povo, Deus sustentou esse povo por 40 anos. A roupa não envelheceu. O sapato, a sandália não se estragou. Não é? De dia, naquele sol, Deus tinha coluna de nuvem. De noite, naquela escuridão e frio, Deus era coluna de fogo.
Não tinha supermercados para fazer compra. Deus mandava comida à porta. Irmãos, o que o homem tem que reclamar? Irmãos, vamos dar graças a Deus. Continuando. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de Deus corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Irmãos, a glória de Deus incorruptível, de repente, eles fizeram o quê? Uma imagem do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis, chamaram aquele de Deus. Que coisa! Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Cada um adota um ídolo por seu benefício próprio. O meu santo a minha santa, as portuguesas vão dizer, a minha santa é a Fátima. As brasileiras vão dizer, minha santa é a Aparecida, não é isso? E o meu santo é Santo Agostinho. Meu santo é... Irmãos, tudo, cada um adota como se adota um time para torcer, né? Vitória, Palmeiras, Corinthians, né? Cruzeiro, Grêmio, né? Vou falar um pouco de outros estados para não ficar aqui, né? Não é mesmo, irmãos? Então, cada um adota um santo, cada um adota um ídolo, cada um adota um Deus. Irmãos, mudaram. Ó Senhor Jesus, a verdade de Deus é mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, Ele que é bendito eternamente. Amém. Ó Senhor Jesus, nós precisamos adorar a Deus. O que é adorar? Adorar é prestar-lhe culto, prestar-lhe reverência, respeito ao Deus Criador, respeito, irmão, a um ser supremo que nos criou. Ele merece a nossa honra e glória e respeito, ou não? Irmãos, é inegociável isso, incondicional. Nós devemos aprender, irmãos, a adorar a Deus, reverenciar a Deus. Você sabe que numa reunião como essa, se a gente soubesse que esse encontro aqui, irmãos, é um encontro da igreja com Deus, ouvindo a palavra que vem da parte de Deus, e sabendo que Deus está presente, Deus está falando, irmãos, nós devemos ter uma reverência muito grande, respeito muito grande, não é mesmo? Nós não agiríamos de qualquer jeito numa reunião. Certa vez um irmão mandou para mim um vídeo onde, desculpe-me falar isso em público, né? Um vídeo onde um pastor coreano estava assustado, pasmado, inconformado com os crentes brasileiros que chegavam atrasados na reunião, saía cedo na reunião, saía do seu lugar, vai para banheiro, como se no cinema, vai comprar pipoca, vai comprar Coca-Cola, não é isso? Depois volta, tal. Ele estava dando bronca nos crentes brasileiros. Vocês, será que o Deus dos coreanos é diferente do Deus dos brasileiros? Acho absurdo isso aí, essa irreverência, né? Irmãos, ele tem razão. Mas, irmãos, não é por
cultura, mudança de cultura, que Deus quer fazer por meio de bronca. Mas, irmão, Deus precisa mudar a gente do interior para fora. Deus precisa, irmãos, trabalhar em nós um coração de reverência. Até mesmo, irmãos, eu criticar um irmão, eu tenho que ter medo, temor, por reverência a Deus. É ou não é verdade? Até eu falar qualquer coisa do meu jeito, irmãos, eu deveria ter temor, porque eu estou na presença de Deus. Lhe devemos reverência. Nós não agiríamos de qualquer jeito. Já pensou se hoje o rei te chama para amanhã uma audiência às 10 horas da manhã? Você não dormiria essa noite. Você já tomaria uns 7 banhos até amanhã cedo, certo? E já se preocupava em que roupa usar. Deve testar 50 trajes para depois arrumar um traje adequado. Marcou às 10 horas, mas 8 horas você já está lá por perto, 9 horas você já está ali na porta, esperando. Irmão, quando o rei abre a porta para você entrar no palácio, você entra com maior reverência e respeito por causa da majestade, não é verdade? Mas a gente não tem essa percepção quanto a Deus. Nosso Deus é o Rei dos Reis, Criador do universo. Por isso, irmão, nós precisamos restaurar a reverência, restaurar o respeito a Deus. E por tabela, irmãos, nós, por respeito a Deus, nós precisamos aprender a respeitar os irmãos. Aprender, irmãos, nós vamos trazer de volta, restaurar no respeito na igreja, Os mais novos respeitando mais velhos. Ensinar nossos filhos a dar lugar para os mais velhos. Hoje não tem mais essa não, No metrô de São Paulo tem alguns assentos que é para idosos, mas vira e mexe tem um jovem lá sentado, e entra um idoso, ele não faz de conta que não está vendo, Irmãos, hoje se no mundo está virando ao contrário, nós precisamos restaurar isso na igreja. Amém. Se na tua casa seu filho está ali no tablet, está ali no computador ou na televisão, aí entra um visitante e você não chama a atenção do seu filho, para tudo que está fazendo, vai dar um abraço no tio, vai dar um abraço no senhor tal, não é isso? Você não está ensinando bem o seu filho. E se na hora de comer, hoje na hora de comer, os jovens sentam tudo à mesa, não é isso? E os mais velhos ficam ali esperando o quê? Esperando lugar. Não é assim hoje? Não inverteu tudo? No nosso tempo era assim, o pai, O pai da família, se ele não sentasse, ninguém poderia sentar. E ainda ele sentando, nós sabemos qual é a ordem das pessoas que tem que sentar. Não é assim? E por fim as crianças. Mas hoje está tudo invertido, Irmãos, nós precisamos restaurar isso, ou não? Restaurar isso, Até no tratamento um contra o outro. Olha aí, você que está, Não podemos falar com irreverência. Nós precisamos, velho, precisamos aprender, irmãos, a respeitar um ao outro, não é assim? Na igreja. Se nós não restaurarmos isso na igreja, como Deus vai julgar o mundo se não conseguiu julgar a igreja? A igreja tem que dar base para ele julgar lá fora. Graças a Deus, irmão, nós hoje adoramos a Deus com reverência, restaurar respeito com Deus entre nós. Quando nós cantamos hino, irmãos, tem uma boa porcentagem quando cantamos hino, não é que nós cantamos porque gostamos. Os jovens gostam mais de banda, não é isso? Música de banda. E os mais velhos gostam de música mais clássica, certo? Irmão, nós não cantamos porque gostamos. Nós temos que aprender a adorar a Deus. Quando nós cantamos, oferecemos nossa adoração a Deus. Ele é o Santo, Santo, Santo. Ele é o Ser Supremo, Criador do Universo, o nosso Pai, Ele
Pai da glória, a Ele devemos toda a glória, honra. E não só adorar, mas também servir. Precisamos adorar e servir. Não é aqui que está falando? Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Hoje nós adoramos o Criador e servindo o Criador. Restaurar nosso serviço, irmãos, com alegria, com entusiasmo, porque nós estamos servindo ao Deus Criador. Que na igreja, quem serve crianças serve com alegria, quem serve música serve com alegria no espírito, quem serve, né, as mulheres, as irmãs serve com alegria, quem serve os jovens, adolescentes, todos nós servimos com alegria. Porque houve um tempo, irmãos, que nós escalamos alguns irmãos para alguns serviços importantes, numa determinada reunião, e chega na hora, aquela pessoa escalada não aparece na reunião, e nem avisa. Hoje tem um WhatsApp, Zap, né? Tão fácil, não avisa. Aí quando se pergunta, por que você não avisou? Por que você não vê? Não deu para vir. Bom, isso é irreverência, falta de respeito, né? Servir a Deus, irmão, deve nos dar tanta honra, que nós disputamos para servir a Deus. Servir a igreja é servir a Deus, irmãos. Vamos restaurar todo o serviço da igreja. Amém? Ó Senhor Jesus, onde eu fui parar, né? Como é que eu termino essa mensagem, Maurício? Não termina? Versículo 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos. O que é pérfido? Quem sabe? Pérfido é desleal, traidor, sem afeição natural. O que é sem afeição natural? É alguém cruel, insociável, né? E sem misericórdia. Graças a Deus, irmãos, está saindo um livro chamado A Humanidade Perfeita. Do esplâncano de Cristo, irmão, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. O homem está ficando sem misericórdia, mas, irmãos, a vida da igreja está se enchendo de misericórdia. No mundo, irmão, ninguém perdoa mais ninguém. Se um puder enfiar a faca nas costas do outro, enfiaria. Mas, irmão, na igreja não. A igreja há perdão, a compreensão mútua, a suportar uns aos outros. Não é isso? Irmãos, isso é a vida da igreja. Ó Senhor Jesus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus e que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Bom, por que eu fiz questão de entrar nessa matéria? Porque, irmãos, eu vou falar sobre Abraão. Hoje não dá tempo mais de falar sobre Abraão, mas eu vou dar um iniciozinho, pode? Iniciozinho, né? Então, irmãos, quando o homem saiu do dilúvio, você sabe quanto tempo entre o dilúvio até o nascimento de Abraão? Sabe quanto tempo? Em torno de 3 séculos. Só 300 e poucos anos. Sabe por quê? Se você, o Flávio me ajudou aí, né, Flávio? Se você fizer os cálculos por aqui, principalmente quando fala que Tera, que é o pai de Abraão, aos 70 anos, ele gerou Abraão, Naor e Harã. Se você fizer as contas, parece que vai faltar uns 60 anos, né, Flávio?
Faltam 60 anos. Por quê? Porque Arã, se eu não me engano, era o primogênito. Ele sim foi gerado quando Tera, seu pai, tinha 70 anos. E Arã depois morreu. Deixou um filho Ló e deixou uma filha Milca, que se casou depois com Naor. É isso mesmo, Flávio? Tá certo? Então, por quê? Porque Abraão era o filho mais novo. Então, entre o nascimento de Arã até o nascimento de Abraão, tinha um lapso de 60 anos que não foi registrado aqui na Bíblia. Isso parece que está no livro de Jasher, né? E que é o livro dos justos, que aparece 2 vezes, se eu não me engano, no Antigo Testamento, que esse livro é um apócrifo, todavia parece que a cronologia está precisa, tá? Então, com isso, tem mais ou menos 60 anos de diferença. Por quê? Porque, senão, se você calcular a saída de Abraão de Arã, Tera não teria morrido ainda. Teria vivido mais 60 anos em Arã, quando Abraão saiu de Arã. Mas, se você somar esses 60 anos de diferença, então, realmente, quando Tera morreu, Abraão saiu de Arã. Tá? Então, há um lapso. Então, se você somar esses 60 anos, você sabe quantos anos são de dilúvio? Eu fiz as contas aqui. Dilúvio até Abraão, nascimento de Abraão, são 290 anos, mais esses 60 anos de diferença, são 350 anos. Poucos anos, 350 anos. E você sabia que Noé, se eu não me engano, pelas minhas contas, Noé morreu no ano do nascimento de Abraão. Isso quer dizer o quê? Noé viveu durante todo esse tempo aqui, 350 anos. Depois que houve dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Então eu fico pensando, será que um patriarca desse teve uma experiência tão forte com Deus, não consegue controlar seus descendentes? Não consegue fazer com que os seus descendentes não adorassem outros deuses e adorassem ao Deus verdadeiro? Porque quando nasceu Abraão, irmãos, praticamente todos estavam adorando ídolos. Todos estavam adorando a ídolos, inclusive Tera, o pai de Abraão. Vou mostrar um versículo para vocês. Josué 20, qual que é? 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Se você pensou que Abraão nasceu num lar cristão, entre aspas, certo? Se você achou que Abraão nasceu num lar que adorava Deus verdadeiro, você se enganou. Abraão nasceu e cresceu no ambiente pagão, de adoração a ídolos, a outros deuses. Tem alguns até que falam que o próprio Tera, eu não sei se é verídico isso, que o próprio Tera era fabricante de ídolos. O pai dele fabricava ídolos. Irmãos, é nesse ambiente que todo mundo adora ídolos, porque os ídolos fazem a vontade do homem. Cada um adota um ídolo. É mais fácil, não é assim? Que Abraão foi chamado quando ele estava em Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus. Vamos lá, Atos 7, versículo 2. Estevão respondeu:
Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Esse Deus da glória, eu ainda vou voltar a falar lá na conferência de setembro, tá? Apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, antes de ir para Harã, né? E lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Dá para projetar aquele mapa ali da Mesopotâmia, não? Consegue? Mostrar para vocês. Ó, a Mesopotâmia, essa região toda aqui chama-se Mesopotâmia. É uma região, uma bacia banhada pelos dois rios principais ali. O rio daqui, rio Eufrates, e outro rio é o rio Tigre, rio Eufrates e rio Tigre. E ambos rios nascem nas montanhas da Turquia de hoje. E ambos rios desembocam no Golfo Pérsico. Isso aqui é Golfo Pérsico. E Ur dos Caldeus fica aqui, ó, bem ao sul dessa bacia. E aqui era uma grande cidade, se não a maior cidade da época, Ur dos Caldeus. Era uma cidade que vinham comerciantes do mar, da região aqui, e vinham comerciantes que vêm de lá, né? Às vezes atravessado pelas caravanas, né, de comerciantes de camelo, tal, e chegava ali. Então aqui, e era uma terra de adoração a ídolos. Se eu não me engano, principalmente a Deus Lua, tá? Aí Abraão recebeu o chamamento aqui, cresceu no ambiente pagão, nasceu e cresceu no ambiente pagão, e Deus, ele não teve forças para sair de lá e para a terra que o Senhor mostrou. Irmãos, isso mostra que nós também, quando fomos chamados por Deus, nós não temos muita força, não temos muita fé. Como é que podemos, de repente, alguém me chamar, um Deus verdadeiro me chamar, e ir para uma terra que eu nem sei onde é, né? Mas Deus então levantou circunstâncias, fez com que o seu pai saísse e levasse a ele, a esposa e a Ló, levaram todos para Harã. Harã está aqui, ó, aqui, né? Onde está? Está aqui, ó, Harã. Harã é um outro ponto comercial importante, porque aqui já é uma região mais montanhosa, aqui já é mais planície, né? Aqui, Harã é importante porque é entroncamento da Mesopotâmia com a região do Canaã. Aqui é Canaã, né? Então aqui tinha comércio que vinha do Egito, tá? E também a própria terra de Canaã aqui, e encontrava aqui, ó. E aqui também era terra de ídolos, e foi parar aqui em Harã, né? Ó Senhor Jesus, eu não vou continuar amanhã, eu continuo aqui. Eu só queria ler com vocês, irmãos, Efésios 1. Vamos ler Efésios 1 para terminar? Nosso Deus é tão maravilhoso. Só preferem ídolos aqueles que não conhecem o desejo de Deus. Versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado
com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo, presta atenção aqui, segundo o beneplácito de sua vontade. Irmãos, a vontade de Deus é muito forte. A vontade de Deus tem um desejo do seu coração, e essa vontade de Deus, irmãos, que o fez fazer esse plano maravilhoso da criação do homem e da salvação do homem. Irmãos, e no fim, Ele quer nos fazer seus filhos, e não só filhos, filhos crescidos, herdeiros de Deus, para herdar tudo que Deus tem. Irmão, se o homem conhecesse essa vontade de Deus, irmão, deixaria essa mesquinharia de dizer, rejeitar a vontade de Deus e querer que os deuses façam a vontade do homem. Deus tem coisa grande para nós, irmãos. Deixe sua vontade de lado. Deus tem coisa maior para você. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmão, Deus, para nos salvar daquela situação miserável, sem solução, condenados, Deus fez a remissão dos pecados por meio do seu Filho. E segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Olha o versículo 9. Desvendando-nos, Ele abriu aqui, abriu seu coração, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Segundo o quê? Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, segundo o desejo do seu coração, o bom prazer do seu coração, que Ele propôs em Cristo, porque sem Cristo, irmãos, nada disso o homem alcançaria, Ele conseguiria fazer no homem, mas graças a Deus Ele propôs em Cristo esse mistério da sua vontade. E que mistério é esse, afinal de contas? No tempo de Noé, ninguém conhecia qual era a vontade dele, mas hoje nós conhecemos. Olha só que privilégio. Qual é esse mistério, irmãos, que foi revelado para você? É fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Quer dizer, Deus deseja encabeçar Cristo novamente sobre todas as coisas. O que hoje está fora do controle de Deus, o que hoje está em desarranjo, em desordem, Deus quer colocar em ordem tudo de novo. Então Deus quer encabeçar em Cristo todas as coisas. E para fazer isso, irmãos, Deus usou o seu supremo. Aqui, poderia ler mais, mas eu vou ganhar tempo. Versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, onde? Nos lugares celestiais. Irmãos, Cristo morreu, mas Deus o ressuscitou, porque aprovou o seu trabalho como homem, não é? E não só isso, esse mesmo poder o elevou ao céu. Hoje ele está à direita de Deus. Hoje ele está à direita de Deus, nas regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome, de todo nome que se possa referir, não só
no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, Ele está acima. Ele já está acima. Não é que um dia Ele vai estar acima. Ele já está acima. Deus já o ressuscitou, já o colocou à sua direita, já está acima, nos lugares celestiais, acima de toda autoridade, todo principado, potestade, domínio, poder e nome. Sabe por quê? É para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para seu cabeça, sobre todas as coisas, Deus deu Cristo à igreja. Nós merecemos isso? Éramos inimigos dele? Éramos contra ele? Éramos adoradores de ídolos? Preferimos fazer nossa própria vontade do que fazer a vontade de Deus? Olha só que tolice! E agora, irmãos, Deus nos chamou, nos salvou, nos redimiu e nos regenerou. E hoje Ele nos colocou na igreja, sabe por quê? Ele quer fazer com que a igreja, irmãos, pouco a pouco, chegue no seu lugar. A igreja, como seu corpo, irmãos, vai tendo a realidade de ser alçada também até a cabeça. Juntar a cabeça, eu digo na realidade, porque no fato já está. Mas nós precisamos, irmão, ganhar essa realidade. Por isso, irmão, nós precisamos crescer. Nós precisamos chegar cada vez mais como membro do corpo de Cristo, irmãos, sendo encabeçados por Ele. Se Deus, quando conseguir encabeçar a sua igreja em Cristo, irmãos, Deus irá colocar todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Irmão, aquele dia será libertação de toda a natureza, de toda a criação, do cativeiro da corrupção. Será o dia da revelação dos filhos de Deus. Romanos 8. Irmãos, naquele dia, tudo será libertado. Por isso hoje a criação a um só tempo geme. Eles estão aguardando esse momento da revelação dos filhos de Deus, de nós, pela obediência da fé, sermos trabalhados a chegar no nosso lugar. O nosso lugar é nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Irmãos, todos nós seremos encabeçados em Cristo. E no fim, irmão, Cristo será encabeçado por Deus. Depois do milênio, irmão, para todos sempre. Deus será tudo e em todos. E nós vamos fazer parte disso. Por isso, irmãos, que tolice o homem querer dizer que Deus é ditador, o homem dizer que Deus é tirano, o homem dizer que porque não fazemos o nome do homem, porque nós não fazemos a vontade do homem, tem que fazer a vontade de Deus. Irmãos, porque a vontade de Deus tem tudo para dar o melhor para nós. Por isso, irmãos, nós somos aqueles que glorificam o seu nome, somos aqueles que dão graças a Ele, nós somos aqueles que adoram a Deus verdadeiro, e nós somos aqueles que servem ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos compartilhar em grupo. Eu creio que vocês ainda vão poder explorar um pouco melhor isso. Falam uns com os outros.